Hoje cedo, Carla, me ligou um amigo e falou assim: olha, eu nunca pensei que eu ficaria com pena de um banco. Eu falei, como assim você tá com pena do banco? Ele falou, eu tô com pena do Banco Mundial. Eu falei, como assim? Tô com pena do Banco Mundial, porque agora vai entrar o vai pra lá e vai ser uma loucura, né? Porque, de fato, ele protagonizou um vexame nacional e agora pode ser um vexame internacional. Ele vai para um cargo que tinha um diretor, o diretor foi para outra função, tá lá uma interina e ele vai ocupar essa função até outubro. Para que possa permanecer, precisa ser reindicado, o que deve acontecer. E aí esse meu amigo estava com pena do Banco Mundial. Vai ser curioso, porque são 25 diretores executivos como o cargo que ele vai ocupar. Agora, Neg, respondem por uma assembleia. Ô, Neg, Carla, o vexame maior, quer dizer, eu não sei qual vai ser o vexame maior, mas vai ser um belo de um vexame também se a indicação não for aprovada, né? Porque, pelo que eu andei pesquisando, há essa possibilidade, porque ele tem que ter o aval de todos os outros países membros desse grupo que o Brasil lidera, né? Mas nunca aconteceu. Enfim, nunca aconteceu tanta coisa, né? Isso é verdade, mas assim, pode acontecer. Mas a gente nunca viu um ministro do Supremo ser rejeitado, a não ser no governo do Floriano Peixoto. E essa indicação... E também não são países com grande poder de fogo, né? São países mais modestos e tal. E não vão arrumar uma encrenca. De fato, você tem razão. Se isso acontecer, aí não é um vexame. Aí o Brasil fica com a imagem preservada, né? Tem que arrumar um outro. Agora, quando eu falava Weintraub, eu falava vai embora... Eu achava que ele iria para casa. Eu não pensava que o Weintraub vai para outro país. Tem um lado bom, porque eu moro em São Paulo e o Weintraub também. Então, saber que ele vai ficar em Washington é melhor, né? Porque aí não tá... Tudo bem, nós estamos numa fase que a gente não vai encontrar ninguém porque a gente faz casa-trabalho. Mas daqui a pouco vai abrir. Você imaginou você cruzar com o Weintraub? É melhor que ele esteja em Washington, né? Eu acho que falando inglês, eles comunicam em inglês lá, né? No Banco Mundial. Lá, então, não sei se ele vai cometer os mesmos erros. Ele já morou fora, né? Ele já morou fora, embora ele viva que nem o nosso astronauta no mundo da Lua. Esse aí é doido. Esse Weintraub aí realmente... Olha, mesmo no governo Bolsonaro ele se destacava pela sua ruindade, mas vamos deixar os fatos aparecerem. Vamos ver o que esse Weintraub vai aprontar no Banco Mundial. Vamos aguardar. É bom que ele tenha saído no Ministério da Educação, demorou demais para sair. Vamos ver se lá melhora, se encontra um sujeito com perfil melhor, se as pontes se restabelecem, né? Porque não dá, do jeito que esse camarada trabalhava, era um desastre. Bom, a outra notícia que está bombando é o Queiroz Gate. Queiroz Gate, só se fala do Queiroz Gate e tudo que tem ligado a isso. Eu queria destacar 2 pontos sobre o Queiroz Gate. O primeiro é o azar matemático. Até fizemos essa conta ontem, né? O Queiroz era assessor de um dos 1.059 deputados estaduais que existiam no Brasil. Ele ficou lá de 2007 a 2018 no gabinete do Flávio Bolsonaro. Ele foi indicado porque ele era amigo do pai do Flávio Bolsonaro, o presidente Jair Bolsonaro, desde os anos 80. Então, quando o Jair Bolsonaro conheceu o Queiroz, o Flávio Bolsonaro estava tirando a fralda. Tinha 3 anos de idade. Então não é uma relação que o Flávio colocou na família Bolsonaro, é uma relação que o Jair Bolsonaro colocou na família Bolsonaro. E ele foi ser, em 2007, assessor do Flávio Bolsonaro e ficou lá há mais de 10 anos. Então ele era um assessor de um dos 1.059 deputados estaduais, que por acaso era filho de um dos 513 deputados federais, mas do baixo clero. Quer dizer, se fosse olhar, não era uma figura importante, né? O Flávio Bolsonaro não era importante, o Jair Bolsonaro não era importante, o Queiroz menos ainda. De repente, o Flávio Bolsonaro é alçado à condição de um dos 81 senadores da República. Então, de 1.059 caras como ele, só tem 81. E o presidente Bolsonaro, de 513 deputados federais, inclusive do baixo clero, etc., ele passa a ser o número 1 da política nacional. Resultado, naquela história em que você é você e sua circunstância, né, Felipe Bueno? Sempre. Os fatos não mudam. O Código Penal não muda.
mas as circunstâncias mudaram e mudaram muito. Aquele que era o personagem de um pequeno caso de vigarice se torna um grande personagem de uma grande vigarice. Não há muito o que fazer nesse aspecto. E é assim que funciona sempre. Você vai olhar as histórias envolvidas nesse caso, elas têm uma certa tipicidade, elas lembram a de outros casos. Então, são vários assessores que colocaram dinheiro, ou seja por TED, seja por depósito, seja sacando, e entregaram para o Queiroz. Eles pegam um período, o Ministério Público pegou um período em que foram depositados em conta 4 milhões e 800 das pessoas todas que trabalhavam no gabinete, 4 milhões foram sacados em espécie. Quem é que tira 80% do dinheiro que recebe em espécie? Ou o salário é muito pequeno e as pessoas recebem tudo em espécie, tem gente que recebe assim, mas não no patamar da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, né? Tem mais de 100 boletos pagos pelo Queiroz para o Flávio Bolsonaro. Então tem uma questão bem enroladinha aí para eles resolverem, esclarecerem, a investigação tem que avançar, tem que tocar, e é óbvio que os deputados que falam, que defendem o Bolsonaro e dizem que essa investigação só está andando do jeito que anda porque o Bolsonaro é o presidente da República, tem razão, é verdade, não há dúvida de que há um interesse maior nisso, mas nem por isso a gente pode dizer que não há notícia, não há informação, não há suspeita nessa história. Vários casos que foram investigados na Lava Jato, do senhor Sérgio Moro, que o presidente queria muito bem até outro dia, também só avançaram porque as figuras eram conhecidas. É sempre assim. Os outros casos andam. Nesse caso do Queiroz Gate, por exemplo, que a gente está chamando de Queiroz Gate porque o Queiroz é o mais famoso, tem outros deputados estaduais da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro que movimentaram mais dinheiro do que o Flávio Bolsonaro. E nem por isso as pessoas sabem o nome deles. Agora, é fruto da evolução e tal. Mas eu queria chamar a atenção, e eu acho que esse é o ponto que me mobiliza, porque, sabe, Queiroz, que se dane, Flávio Bolsonaro, que se explique. Não acho isso tão importante quanto o seguinte. No Senado, um deputado americano pode indicar 18 assessores, né? Um deputado federal do Brasil pode indicar 25. Você pega o total de funcionários do Congresso americano, tem 10 mil. Você pega o total de funcionários do Congresso brasileiro, tem 25 mil. Os salários nos Estados Unidos são maiores do que os daqui. Mas você tem 25 mil funcionários no Congresso brasileiro. Em Santa Catarina, um deputado estadual, e são 40, podem indicar 22 assessores. Por que eles podem indicar 22? Por que 22 assessores, né? No Rio de Janeiro, cada um dos 70 deputados estaduais pode indicar até 40 assessores. Podia indicar 63 até outro dia. O presidente da Assembleia, essa notícia a gente deu aqui, discutiu aqui, questionou. O presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo tem o direito de indicar mais de 130 assessores. E negocia com as bancadas para botar uns para cá, outros para lá. Como é que pode um negócio desse? Como é que pode colocar tanta gente? No ano passado, a Justiça de São Paulo mandou demitir 50 pessoas da Câmara dos Vereadores de uma cidade que tem 50 mil habitantes. E mais 130 da Câmara dos Vereadores de uma cidade que tem 180 mil habitantes. Porque eles achavam que é assessor demais. Como é que pode um troço desse? A Câmara dos Vereadores de Santo André tinha no ano passado 308 cargos comissionados para 22 parlamentares e 116 concursados. 308 comissionados para 116 concursados. A gente fala que a folha de pagamento dos servidores, de uma forma geral, é alta, só perde para a Previdência. A gente fala que os salários são altos, que gera uma distorção. Mas a coisa chegou num ponto em que, como você não precisa dessa gente toda nos cargos comissionados, você praticamente tem um cheque com pernas. Você transforma as pessoas em crédito. Eu tenho um crédito de 30 assessores, 20 assessores, posso contratar cargos de até 18 mil, tem o meu limite lá de gabinete, mas vamos imaginar, pega um salário de 5 mil,
dou 2 mil para a pessoa que não vai trabalhar, porque eu não preciso de 20, eu preciso de 4. E fico com 3. Ou seja, é uma forma... Qual é a forma mais barata de fazer 3 mil reais? É contratando alguém e gerando uma despesa de 5 para o Estado. E assim vai. Resultado, encontraram rachadinha em tudo que é lugar. Em todas as câmaras de vereadores onde eles investigaram. Sabe, São João da Barra no Rio, Curitiba encontraram uma, encontraram Itabira em Minas Gerais. Itabira em Minas Gerais, o rebate de salário era 2/3. 2/3. Em Uberlândia, acharam, Ribeirão Preto, em São Paulo, né? Nas assembleias legislativas do Brasil todo. E por aí vai, vão achando, vão encontrando casos. Teve um protesto há alguns anos na Assembleia Legislativa da Paraíba que os servidores concursados foram para frente da Assembleia para protestar contra o excesso de servidores comissionados. Porque não dá, tinha 900, quase 1.000 comissionados e pouco mais de 600 concursados. Tem Câmara dos Vereadores em que 95% dos caras são comissionados. 95% do quadro. Cadê a profissionalização? Por que um vereador tem que ter o direito de colocar... Não é um parente, colocar um apaniguado. Por que ele não pode chegar lá e falar, não, vou levar só um economista, só um administrador, só um, sei lá, um médico, um engenheiro, e o resto é a equipe da casa. O Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal tem uma estrutura de burocracia espetacular. Os caras entregam estudos da melhor qualidade, mas da melhor qualidade. Para que esse tanto de assessor? É para fazer estripulia. Só para fazer estripulia? Não, não é só para fazer estripulia, mas é uma oportunidade de fazer estripulia. Então a gente fica de olho nos petrolões, porque vai lá um cara e arranca bilhão, né? E aí a gente começa a quantificar o crime, a gente começa a falar assim, 10 quilos de crime, 10 vezes mais grave do que 1 quilo de crime. Quilo, né? Crime não, a gente não tem que fazer por quilo. Claro que uma pessoa que mata 100 é pior do que uma que mata 1. Mas se a gente é contra o homicídio, a gente tem que olhar para os pequenos também. E essa montoeira de gente, imagina, gente, se tem 1.059 deputados estaduais, de quantos assessores a gente está falando? Nós estamos falando de 20 mil assessores? Se nós temos 57 mil vereadores no Brasil, quantos assessores a gente tem na mão desses caras? 90 mil? 100 mil? 120 mil? Assessores diretos, né? Será que nós não estamos falando de um universo no Brasil de umas 300 mil pessoas, 250 mil pessoas que são absolutamente privilegiadas? Um em cada 800 brasileiros que tem o privilégio de trabalhar junto com esses caras. Privilégio, eu digo financeiro, né? E aí, qual é o sistema de controle? Nenhum, porque são comissionados, cada um faz como quer, do jeito que quer. Como é que pode ter 40? Como é que pode ter 20, 30? 30? Quem é que precisa de 30 pessoas para fazer qualquer coisa? Para jogar futebol não precisa de 30. Por que precisa de 30 para fazer aqueles projetos de lei ridículos que aqueles caras fazem, que os vereadores fazem? Para quê? Para fazer aqueles discursos ridículos que eles fazem. Volto a dizer, a burocracia dessas casas, você encomenda um discurso. Eu quero comparar a taxa de investimento no setor de saúde, prevenção, família, Brasil e países da América Latina. Virá um estudo da melhor qualidade na Câmara e no Senado. Mas assim, padrão ouro. A entrega para o assessor dele lá, o cara vai pedir para a burocracia. Não faz o menor sentido. É aquele cara que serve para rir da piada do chefe e depois para compartilhar alegrias, né? Entre as quais essa que a gente está vendo. Então, só para chamar a atenção de que tem o Queiroz Gate, mas tem um Brasil Gate aí, que é um Brasil Gate, mas de portão aberto, da gente gostar de deixar o Estado, ele se abre para esse tipo de malandragem. Quando é que a gente vai começar a fechar? Quando a gente, na hora de votar, começar a exigir um padrão ético e conduta mais elevada desses caras. Que compromisso esses caras vão assumir com a gente? Eles não assumem compromisso nenhum, e aí a gente fica denunciando isso aqui, e resultado, as coisas continuam. Os alvos dizem que estão sendo perseguidos,
e fica parecendo que tem uma discussão política. Não tem uma discussão política, tem uma grande malandragem envolvendo os políticos contra nós, a sociedade.